Cansada. Então, a nossa palestra hoje está a cargo da companheira Elaine Valentim e ela vai falar: não vim destruir a lei. Boa noite a todos. Que Jesus, o nosso divino mestre, nos abençoe, nos guarde e que possamos ter um estudo bastante proveitoso. O tema da noite de hoje é um tema que vai nos falar de uma forma profunda sobre a questão da lei. Que quando então entendemos esse assunto, não vim destruir a lei, ele já começa a abrir o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Dos 28 capítulos do Evangelho, Allan Kardec, ao iniciar essa obra, a terceira obra do Pentateuco Espírita, já que as que a antecederam foram o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, quando chega então o Evangelho, é para trazer o código moral. A parte moral da codificação ficaria nesse terceiro livro. E com isso, Kardec ele foi buscar nos textos das falas do Cristo, que foram transcritas pelos evangelistas, e ali ele começa, então, justamente, como quem abre uma história, ele começa, então, a contar que ele não veio destruir a lei. Você imagine, ele iria trazer, então, todo um conteúdo, todo um conceito, tal como quem pede passagem, quem pede licença, ele já vinha começar a dizer para que aquele livro viria. É claro que a parte da introdução já explica o que é a grande obra. Mas não vim destruir a lei, muitas vezes nós não entendemos sem nos aprofundarmos nesse texto. É um texto que nós usamos na íntegra muita coisa do Evangelho, porque precisa ser assim. Que quando falamos de lei, não adianta falar só da nossa boca. Nós temos que seguir para podermos entendê-la com maior profundidade. E assim Kardec, ele começa sempre o Evangelho, tem a fala do Cristo, né, o seu ensinamento de Jesus, depois vem o comentário de Kardec, e depois vem as instruções dos Espíritos. Essa é a sequência de quase todos os capítulos. E nesse em especial, ele diz assim: não penseis que eu tinha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um último iota ou um único ponto. E então nós começamos, nossa, então quer dizer que quando ele vem falar isso, que ele não veio destruir a lei, que tudo seria cumprido, nós vamos entender porque se a lei de Deus é a lei maior, é a lei perfeita, e se Deus é perfeito, a sua lei é imutável como ele o é. E como se Deus é único, a lei de Deus ela é única, mesmo que nós a estudemos de forma subdividida. E nessa perfeição de Deus, nessa sabedoria infinita e nessa misericórdia, Ele nos dá a lei. E essa lei, conforme Exara, o Livro dos Espíritos, na sua questão 621, a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Então ele não vem destruir a lei. Jesus vem mostrar como que essa lei se manifesta. E vem para cumprir a lei. Então quando ele quer dizer isso, ele está dizendo também que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei seja perfeitamente cumprido. Em o Apocalipse, Jesus volta a falar, e João transcreve a fala, dizendo que nada iria passar, que a palavra dele iria ficar.
E isso quer dizer, então, que quando essa palavra é verdade em qualquer tempo, ela é perene, ela é permanente. O que é transitório são as outras questões. Então, nós vamos entender de que lei é essa que até então muitos não entendiam. Então, quando Kardec começa a explicar essa passagem, vai dizer que na lei mosaica, na lei de Moisés, ou seja, na primeira revelação, em que revelar quer dizer retirar o véu. Então, Moisés veio antes do Cristo para trazer a abertura daquele caminho. Mas na lei mosaica há duas partes distintas que nós temos que entender. Porque quando entendemos que no Pentateuco de Moisés, que começa com Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, esses 5 livros também, ali tinha uma lei. Mas que lei é essa, então, que está posta nesse Antigo Testamento, ou chamado também Velho Testamento? Então, a lei que Moisés trazia, aquela promulgada no Monte Sinai, era uma lei também civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Então, nós temos que ver duas partes distintas. Uma, então, falaria da lei de Deus, e a outra da lei dos homens, uma lei para realmente dar orientação àquele povo, ainda rebelde, ainda insubmisso. E com isso, uma é invariável, ou seja, a lei de Deus, ela é variável porque ela é perfeita. E se ela é perfeita, ela é válida aqui para o planeta Terra, para qualquer outro orbe dessa galáxia e de qualquer outra galáxia. Daí que a lei é única neste sentido, mesmo que nós a entendamos subdividida. E essa lei divina, ela é perfeita em todo o tempo, em todo o espaço. E a outra, essa lei mosaica, a lei civil disciplinar, era apropriada aos costumes, ao caráter do povo, que se modifica com o tempo. Tal qual a nossa lei civil ou a lei penal, ela também muda de tempos em tempos. Existem as renovações, uma Constituição nova. Então, uma revogada, né? Então, vai sempre tendo uma evolução continuada. E continua. Então, Kardec, essa primeira revelação, ou seja, esse primeiro retirar dos véus, ela vem com Moisés na condição de profeta também. E traz ali o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, que seria então um código de conduta, e dizendo o que não deveríamos fazer, e trazendo principalmente esse conceito do Deus único. Em A Caminho da Luz, Emmanuel vai falar da importância das raças, das civilizações que vieram compor o planeta Terra. E dentre elas ele fala desse povo de Israel, desse povo hebreu, que ele iria mais adiante, então trazer essa ideia do Deus único, porque as demais civilizações eram politeístas. Isso quer dizer, tinham vários deuses. Então, para que houvesse o entendimento, seria necessário um Deus único. E esse Deus único era justamente esse povo que já tinha essa tradição em outros tempos, de outros locais. E Kardec, então, transcreve, só para a gente ter uma ideia, Kardec transcreve o Decálogo e o coloca logo nesse primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E o primeiro item do Decálogo, ou seja, dos 10 itens, o primeiro é assim: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão, não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros, não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem de quem quer que seja, esteja nas águas sob a terra. Não adorareis e não lhe prestarei culto soberano. E a gente já começa a entender que está falando do Deus maior. Então, o primeiro mandamento é esse Deus que é único, que ele estaria, então, realmente mostrando. E vem os outros itens do Decálogo, e o segundo dizendo, não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus.
E isso também nós vamos entendendo que ele vai dando uma sequência. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. E honrai o vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Para que tenhamos uma ideia, esse item quarto, esse quarto mandamento, ele vai depois se transformar no 14º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrar o vosso pai e vossa mãe. Então vamos entender que desses capítulos, desses decálogos, Kardec vai usar esse quarto item importantíssimo, justamente inserido entre as duas questões que falam sobre a caridade. Que é o 13º capítulo, que não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, e o capítulo 15º, que vai falar, fora da caridade não há salvação. Então ele coloca justamente essa questão do honrar pai e mãe, da importância desse honrar, nesse 14º capítulo. Mas continua. Daí em diante vai vir as negativas, ou entre aspas, proibições. Não mateis, ou não matarás. Essa questão do não matar já estava posta ali naquela época, falando que matar o outro já seria algo contrário à lei. Não cometeis adultério, não roubeis. E tudo isso seria um código também que é posto e extremamente atual para os dias de hoje. Não roubeis. E no outro seria, não prestei falso testemunho contra o vosso próximo, não desejeis a mulher de vosso próximo, e não cobiceis a casa de vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu aso, nem qualquer das coisas que lhes pertençam. Esse código passava a ser um código de conduta. E é um código de conduta que nós poderíamos entendê-lo até nesses dias de agora. Porque todas essas questões iriam reger uma questão moral, para que então nós pudéssemos cumprir esta lei. Mas essa lei mosaica, como todas as outras leis que Moisés decretou, obrigado se via a conter pelo temor. Um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater enregados, abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Então, imaginemos nós um povo que ficou 40 anos a transcorrer uma pequena distância. Quanto tempo eles conviveram ali juntos. E foi justamente nesse período que foi necessário disciplinar. Então, esse código de Moisés, a lei era muito firme. Existia, então, um povo indisciplinado, turbulento. E a lei era rigorosa. E falava-se daquela lei do olho por olho, do dente por dente. Uma lei realmente que trazia a ideia de um Deus vingativo, de um Deus que punia, de um Deus que cobrava. E aquilo, muitas pessoas se afastaram desse Deus com temor. E acontece que essa questão do temor, dessa obediência, levava a esse entendimento desse Deus rude, desse Deus que castigava. Só que aí, para imprimir autoridade em suas leis, ele teve que atribuir a origem divina. Porque se ele falasse que aquela orientação era dele, pessoa, ele não seria atendido. Então, para disciplinar aquela turba ensandecida, ele atribuía a divindade para aquelas leis. E aí, os povos, ou aquele grupo, por temor e por obediência, obedeciam. E virou um código disciplinar. E fizeram todos os legisladores do primitivo, fizeram assim também. Usavam de uma outra autoridade para poder se fazer valer. E as leis mosaicas, propriamente ditas, resistiam, pois, por um caráter essencialmente transitório. Ou seja, essa transitoriedade viria até que se tivesse uma outra lei que esclarecesse melhor, que trouxesse um outro entendimento do que for até então pregado. Mais adiante, viria Jesus, trazendo para nós a segunda revelação.
E segundo, retirar dos véus, trazer as claras, fazer visível aquilo que estava oculto. E Jesus vem, mas trazendo uma outra proposta. Ele vem nos falar de um Deus de amor, de um Deus de misericórdia, de um Deus de bondade. Ele vai nos chamar para que entendêssemos que Deus era Pai. Pai amoroso, cuidador, que nos ama incondicionalmente. É desse Deus que Jesus veio falar. Ora, se Deus veio falar desse Jesus de amor, né, desse Deus de amor, ele veio mostrar um outro aspecto. Então, muitas coisas daquela lei, Jesus não concordou. Ele não concordou com tudo. E ele não veio destruir a lei, ou seja, o que era lei, no sentido da lei divina, da lei maior, ele iria dar cumprimento, que é a lei de Deus. Então ele veio cumpri-la e desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Ou seja, passado aqueles 1000 e poucos anos, o povo já tinha se instruído, já tinha se aclarado, e ele pôde então trazer ensinamentos mais evoluídos. E assim ele começa a trazer os seus ensinamentos. E dia após dia ele foi trazendo. Quando a lei de Moisés, propriamente dita, ele, ao contrário, as modificou profundamente. Então, ele segue a lei divina, a lei maior, a lei de Deus. Porque quando nós falamos de Deus, nós sabemos dos atributos divinos, do Deus eterno, Deus único, imutável, do Deus soberanamente justo e bom, do Deus que é só sabedoria. Mas quando nós entendemos Deus pela sua lei maior, a lei de Deus maior é a lei única, e é nessa lei que Deus se manifesta para nós. Não apenas na onipotência, na onipresença, na onisciência, mas ele se manifesta pelas suas leis, pois as leis dele são perfeitas. E se não fosse perfeito, Deus não seria único, não seria eterno, não seria justo e bom. Daí nós vamos entender que a lei dele é única em todos os tempos, de qualquer forma. E Jesus vem trazer, além daquele entendimento do decálogo, ele vai trazer as informações que também já se continham de forma no Pentateuco de Moisés. Ele repete em 2 momentos essa fala. Em 2 conversas, Jesus repete o que já fora dito em Deuteronômio e também falado, parte dele, em Levítico. Ele diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E assim, amar de todo o coração é de todo sentimento. Quando amamos a Deus de todo o coração, é com todo o nosso ser de sentimento, com toda a alma, é com toda a vontade, com toda essa construção que nós vamos fazendo. E de todo o entendimento é com toda a razão também. Quando entendemos que entendimento estaria adequado à razão, à lógica, ao raciocínio, quando nós começamos então a ter mais consciência, despertar mais o nosso saber, nós entendemos a existência de Deus. Dizendo que este era o primeiro e maior mandamento. E depois ele continua, e o segundo, semelhante a este, amará o teu próximo como a ti mesmo. Esse amar o próximo como a ti mesmo ia muito além do que o ensinamento da época, de não fazer apenas o mal ao outrem. Mas amar ao próximo como a si mesmo era a segunda parte desse ensinamento. Esses 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Se nós vamos fazer um paralelo com essa fala de Jesus, com o capítulo 6, o Cristo Consolador, quando o Espírito Verdade, nas suas 4 comunicações, em uma delas ele diz assim: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Ou eis o segundo. Quando olhamos aí a estrutura lógica que o Cristo usa
naquele momento, é a mesma que está colocada para os lembretes para nós espíritas. Amai-vos é o primeiro ensinamento, instruí-vos eis o segundo. Ou seja, sem o amor, a instrução seria rasa. O amor teria que vir em primeiro lugar. Então, quando Jesus fala desse mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, né? E esse ensinamento contém toda a lei e os profetas. Então, estaria inserido nessa fala o amor em todas as suas dimensões, do amor a si mesmo, do amor ao próximo e de amor a Deus sobre todas as coisas. E aí estaria toda a lei e os profetas. Isso quer dizer que tudo que os profetas tinham dito, tudo que as várias leis estivessem falando, se as leis fossem verdadeiras, estaria contido nesse ensinamento do amor pleno, do amor maior. E o Cristo ainda diz que o céu e a terra não passarão sem que tudo seja cumprido até o último iota. É Kardec repetindo. Cumprimento integral. Ou seja, cumprir o iota ou jota ou pingo, que fosse uma letra, um ponto. Isso, as traduções se confundem um pouco, mas não importa se existia ou não na época ou naquele alfabeto esses códigos, mas o importante é que tudo estaria que estar conforme a lei. Qualquer coisa que estivesse contra a lei não seria aceita, e é fácil de entender, porque se Deus é perfeito, e se nós todos fomos criados simples e ignorantes, e o nosso caminho é a perfeição relativa, ou seja, esse trabalho da perfectibilidade, Deus não iria aceitar nenhum erro nosso, como nem nossa consciência vai aceitar. Porque se a lei de Deus está gravada em nossa consciência, nós com a consciência desperta, nós iríamos entender a lei de Deus, e nós mesmos iríamos querer, né, acertar esse passo. E aí nós vamos entender que, se essa lei está gravada, esse tribunal da consciência, ele faz o que nós queramos acertar com a lei, ressarcir com a lei, fazer com que tudo estivesse de acordo com essa lei, até dar esse cumprimento integral. E naquele momento, já na quinta-feira, que antecedia a crucificação, Jesus, ao reunir com o colégio apostolar, naquela noite, ele então, conversando com os discípulos, lhes disse: meu mandamento é este. Ou seja, aquele mandamento anterior já estava gravado anteriormente na própria lei mosaica. Ele havia repetido nas conversas. Mas meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Aqui nós vamos ver um nível de amor maior do que amar ao próximo como a si mesmo. Já estamos num patamar que vos ameis uns aos outros. E ele dá um recado ainda mais complementar para endossar, para robustecer essa fala. Assim como eu vos amei. Ou seja, ele está mostrando que o amor que ele traz era um amor de tal forma, tão magnânimo, tão incondicional, que amou a todos indistintamente. Amou a todos de forma que ele se faria compreendido, até por aqueles que não o amavam. E o crucificado, o amor não amado, muitas vezes, ele estava mostrando que ele amaria, mesmo que fosse perseguido. E ali no madeiro infame, quando ele, ao finalzinho ali da sua passagem nessa vida material, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele estava mostrando que no momento ali, máximo, ele estaria mostrando a sua lei de amor manifestada através do perdão. É esse perdão que consola, é esse perdão que é a plena demonstração da lei de caridade. E aqui nós vamos entender que, quando ele fala mais adiante que haveria falsos cristos e falsos profetas, ou seja, se a lei vinha muitas vezes dos profetas, em Isaías, Jeremias, Elias, Malaquias, Zacarias, quantos profetas vieram trazendo
as informações, muitas delas valiosíssimas, mas ele disse ainda que haveria falsos cristos e falsos profetas. Ou seja, muitos se diriam como Cristo, muitos se passariam a falar por bons, sendo maus. Seriam aquelas ovelhas rapaces, os lobos rapaces, brancos por fora e cheios de podridão por dentro. Aqueles sepulcros caiados que Jesus havia falado, que por fora você não conseguia distinguir se ali ia um homem de bem ou não. Mas ele estava alertando para que haveria falsos cristos, falsos profetas, o que também originou um outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Daí vamos entender a grandeza dessa expressão também, contida em parte nessa primeira parte do Evangelho segundo o Espiritismo. E Jesus é o mestre dos mestres, é o mestre por excelência. A questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Guia, modelo. E a resposta é uma palavra: Jesus. Jesus. Guia, modelo. Guia porque nos dá a direção. Modelo porque nos dá o exemplo. Então é esse exemplo vivo do ser mais puro que já pisou nesse orbe, é que Deus tinha oferecido ao homem para que nos servisse de guia e modelo. E ele traz na sua bandeira o amor. Mas ele mostrava o amor de todas as formas. Mas o amor incondicional, aquele amor que não impõe condições para amar. E amou até aqueles que o odiaram. Os que o perseguiram, ele amou a si mesmo. E nos traz a boa nova, a boa notícia. E vem nos falar do Deus de amor e de misericórdia. Então ele muda completamente o contexto, ele muda o rumo, porque ele veio falar de um roteiro que seria então, a partir de agora, seguido. E traz aqui em João, ele fala assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Essa passagem também está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui nós vamos começar a entender, então, quer dizer que ele veio falar muitas coisas que o Cristo trouxe àquela época, ele não poderia falar completamente, porque o povo ainda não entendia. Eles não tinham conhecimento. Então nós, naquela época, talvez não conseguíssemos entender. Então, para ensinar coisas mais profundas, precisaria ter um adiantamento, ter uma evolução da própria sociedade, em cultura, em educação, em conhecimento em geral. E nisso, essa terceira revelação, ela é posta, então, não centrada em uma pessoa. Se a primeira está em Moisés, se a segunda revelação está em Jesus, a terceira revelação não está posta sobre nenhum ser específico. Mas aqui ele, como Kardec vai explicando, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Ou seja, quando se fala do Evangelho segundo o Espiritismo, não quer dizer que nós abandonamos o outro Evangelho. Não quer dizer que negamos. Nós vamos trazer um novo significado, revelar outras coisas que estavam ocultas e dar outro entendimento.
Nada ensina em contrário do que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa, explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas de forma alegórica. Se nós olharmos os ensinamentos do Cristo, são inúmeras as parábolas, e as parábolas tinham esse objetivo de falar verdades celestes através das verdades materiais. Então, eram ensinamentos, eram comparações que se usavam de forma que aquela passagem pudesse prosperar e progredir durante todos os tempos. E assim nós vamos entender que Jesus não veio destruir a lei, nem o Espiritismo veio destruir os ensinamentos postos até então. Vem cumprir o Espiritismo, né, em tempos preditos, o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Ou seja, esse reino de Deus que está dentro de nós, esse reino de Deus do qual ainda nós não temos condição de entendê-lo em perfeição, mas nós já conseguimos vislumbrar o que seria. É essa forma que Jesus vai despertando o nosso saber, o nosso entendimento, para que pudéssemos nos aproximar desse reino. E em A Caminho da Luz, Emmanuel vai falar do Cristo inconfundível. Ora, veja, se haveria falsos cristos, falsos profetas, qual seria o Cristo inconfundível? Ou seja, que ninguém iria se confundir. E diz assim: cumprindo a lei antiga, encheu-lhe o organismo de tolerância, de piedade e de amor, com as suas lições em praça pública, em frente de criaturas desgraçadas e infelizes, e somente ele ensinou o amai-vos uns aos outros, vivendo de quem sabia cumpri-lo. Isso quer dizer que tem hora que nós falamos coisas, mas uma outra mais profunda é falarmos daquilo que vivenciamos na condição de exemplo, na condição de modelo. É diferente, porque ele sabia cumprir, daí podia ensinar. Por isso que ele é o mestre por excelência, o maior de todos. E vem um outro aspecto, ainda nesse primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei, falando sobre a ciência e a religião. Que, conforme sabemos, a doutrina espírita ela se baseia num tríplice aspecto, né? Ao mesmo tempo, é filosofia. De outro lado, é ciência e a religião. E esse tríplice aspecto, ele se une para que possamos entender. Mas seria importante, então, Kardec trazer essa questão da ciência e da religião. São duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Então ele está fazendo uma união, ele está fazendo uma aliança, uma junção entre as duas. Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra em verdade. Porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. E assim a verdade estaria tanto na ciência como na religião, caso elas assim fossem buscar. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm que ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem que ser levantado. Ou seja, o véu levantado, imagine como se fosse uma cortina que se levanta, ou um véu que é retirado, e o que é verdade aparece, fica à luz. Em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Isso quer dizer, então, que essa religião e a ciência iriam dar as mãos, elas iriam andar unidas. Porque nós sabemos que Kardec falava que o materialismo seria
digamos, o maior entrave para as questões do espiritismo. Então, para que nós possamos vencer o materialismo, realmente teríamos que fazer muitas buscas para poder mostrar a existência e a grandeza do espírito. E assim, Albert Einstein, ele tem uma famosa frase, que ele diz assim, o cientista conhecidíssimo, em que trouxe para nós os conceitos da relatividade, ele diz assim, a ciência sem religião é manca, a religião sem ciência é cega. E aí, quando nós vamos falar que uma das bases que nós trazemos com relação à fé, que é a nossa fé raciocinada, é aquela fé que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade, é essa fé viva, essa fé robusta, é essa fé que ela consegue realmente transportar montanhas. E aí que nós vamos entender que a grandeza dessa fé lúcida, dessa fé convicta. E a religião, ela precisa dar apoio também da ciência. E no Consolador, na questão 267, Emmanuel vai nos falar, no quadro dos valores da educação religiosa, na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de suas expressões simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado como pedra angular, ou como a fonte máter da revelação divina. Aí nós vamos entender, então, se ele é pedra angular, ele serve de base, de sustentáculo, mas ele ainda, não é o edifício. O Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. E mais, o Evangelho é o edifício da redenção das almas. Ou seja, o Evangelho, na sua condição de boa nova, de ensinamento, ele é o edifício, é aquilo que nós conseguimos realmente vivenciar como construção. E o interessante dessas questões é que a primeira mensagem dos Espíritos, a primeira de todas, contida no Evangelho segundo o Espiritismo, é de um espírito que é assim, só tem essa questão. Espírito israelita. Ou seja, olha que coisa interessante. Se estamos falando da lei de Moisés, que veio trazer aquela civilização do povo de Israel, o espírito convidado para dar a primeira comunicação aproveitada, foi do israelita. E olha só a fala dele. Deus é único. E Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para revelar por Moisés e pelos profetas e as vicissitudes por que passou esse povo, destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Então, ele nos traz esse Deus único, e está explicando, fazendo toda essa trajetória de retrospectiva. O mandamento de Deus dados por intermédio de Moisés contém o germen, ou seja, a base, o alicerce, da mais ampla moral cristã. E continua ele, a moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. O ensinamento era compatível com o grau evolutivo daquela época. Hoje nós lemos aquela lei cheia de costumes, cheia de exigências, ela já não fica tão mais condizente com os dias de agora, mas a época era de suma importância. Ciências, a inteligência deles muito atrasada se achava em moralidade, e não se houvera convertido sobre o império de uma religião inteiramente espiritual. Ou seja, precisavam de atos materiais, visíveis, tangíveis. Era assim que aquele povo precisava de coisas. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral. Aí ele já muda. Falou de Moisés, fala do Cristo. Da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo,
aproximar os homens, torná-los irmãos. E por que essa palavra irmão aqui é tão importante? Porque até então existia aquela separação dos escolhidos, dos eleitos. E aqui vai vindo então a ideia de sermos irmãos, todos nós filhos de um mesmo Deus, irmãos em Cristo Jesus. E continua ele: que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Ou seja, está se falando já aqui de uma transição. Já está falando a essa época da transição, porque à medida que a terra evolui, os espíritos que nela habitam também evoluem. Então nós estamos nesse momento de transição, é um momento ainda de muitas dores, de muitas tribulações. E Jesus havia dito: nesse mundo tereis aflições, mas crede em Deus, crede em mim, eu venci o mundo. Então ele sabia que nós íamos passar por momentos difíceis, porque é assim que esse momento de transição se dá. É um momento que tem oportunidades para aqueles que estão na retaguarda, e aqueles que estão chegando, já se chegam com outras expectativas, com outro conhecimento. Então é normal que haja esse período de turbulência. Mas para que a Terra evolua e que os espíritos evoluam, existe esse período também de entendimento, de acolhimento. E a lei do progresso, que a natureza está submetida, que se cumpre. E aí fala agora do Espiritismo. Então ele vai fazendo um passeio em todas as revelações. E o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. E aí você imagina, o espírito israelita, né, daquele povo que tinha trazido, tinha vivenciado toda essa primeira revelação, mostrando que o Espiritismo é alavanca. Alavanca quer dizer força, quer dizer que vai se alçar, que vai elevar, né? Deus se utiliza para fazer a humanidade avance. E vai nos falar da nova era, dessa nova época. E vai dizer assim: Moisés abriu o caminho. Abriu o caminho. Ele fez o primeiro passo. Jesus continuou a obra, ou seja, fez edificar a grande obra. Veio nos trazer a visão verdadeira de Deus. Mas o Espiritismo a concluirá. Por quê? A conclusão não é apenas que nós conheçamos a lei, é que nós passemos a partir de agora a vivenciar essa lei. Porque até então a lei que Jesus nos traz, essa lei de amor, os seus ensinamentos de mais alto teor, eles para nós muitas vezes ainda é teórico. O ensinamento que ele nos dá, por mais profundo que seja, nós não assimilamos a ponto de transformá-lo em prática. Nós sabemos bem a teoria e usamos pouco a prática. Quando falamos em amar um ao outro, nós ainda estamos começando a amar aqueles que estão mais perto. Mas ainda falta, para amarmos a humanidade inteira, falta muito. Então é isso que o Espiritismo vai ter que trazer luz a esses caminhos até então ocultos. Vai ter que trazer luz a essa vida que estava tão difícil. Bem, e aí nós temos Jesus, como se estivesse, mais uma vez, esperando que cada um de nós fizesse a sua parte. Pois ele havia dito o seguinte: faz a tua parte, que o céu te ajudará. E chegada a hora, meus queridos, minhas queridas, de cada um de nós fazermos a nossa parte. Mas fazer com amor, fazer com caridade, para que essas nossas obras sejam a obra da fé. E para que isso tudo se multiplique ao cêntuplo de tudo aquilo que até então já havera sido semeado. E assim que a gente possa pensar no que é que realmente quer dizer não vim destruir a lei. E uma questão que fica também
o que eu estou distorcendo essa lei que Jesus também nos traz, essa lei de amor? Aonde que eu estou conseguindo colocar em prática e o que eu estou deixando passar ao contrário? Então, que a paz do Cristo nos envolva e que todos nós, um dia, possamos dizer que nós estamos realmente cumprindo essa lei de Deus, em verdade e em espírito. Uma boa noite para todos.